Boa tarde a todos. Meu nome é Jordana Mota, sou nutricionista e hoje eu venho aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência profissional e também pessoal como mãe sobre um tema que é maravilhoso da gente conversar. A gente poderia ficar horas e horas falando sobre ele, né? E apesar de ser muito antigo, é um tema que muitas pessoas procuram, né, informação a respeito da alimentação saudável e como montar uma lancheira, né, adequada para a criança levar à escola. Bom? Então, por que nós precisamos falar sobre isso? Primeiro porque é uma dúvida de muitos pais e a gente tem visto, graças a Deus, assim, muito bom essa preocupação recente que nós temos visto não só pelos pais, mas também por parte das escolas. É um perfil que tem mudado bastante. E isso é muito bom para a saúde da criança e também para o desenvolvimento dela durante o período escolar. Então, antigamente, as crianças, principalmente no período matutino, muitas vezes iam para a escola sem tomar o café da manhã, então isso já tem mudado bastante. Já existem vários estudos mostrando o benefício da criança estar bem alimentada na concentração e no resultado, né, escolar dessa criança. Então, a alimentação, ela é importantíssima na questão da atenção e desenvolvimento no momento da sala de aula e também durante os anos de desenvolvimento escolar, tá? E existem até alguns estudos que demonstram que essa preocupação por parte dos pais e da escola durante a alimentação no período escolar, ela é muito importante, impactando até os resultados futuros na universidade, na força de trabalho dessas crianças, tá? E por que nós precisamos falar sobre isso, além disso tudo que eu pontuei? Porque a Organização Mundial de Saúde, ela mostra que a obesidade, e principalmente a obesidade infantil, ela acendeu um alerta, né? Antigamente a gente tinha muita preocupação com a desnutrição. Hoje nós temos uma dupla carga de doenças, né? Tanto crianças que estão desnutridas, crianças que têm baixo peso, mas estão com, não tem hipovitaminose, não tem deficiências nutricionais. Por outro lado, crianças obesas, que têm doenças crônicas não transmissíveis e, ao mesmo tempo, hipovitaminoses importantes. E essas hipovitaminoses vão levar a atrasos no desenvolvimento psicomotor da criança e também, principalmente, no desenvolvimento da aprendizagem, atrasando a capacidade da aprendizagem dessa criança, né? Então, a obesidade infantil ela é considerada uma epidemia global e é concomitante às carências nutricionais e doenças crônicas não transmissíveis, caracterizando esse processo de transição nutricional que o Brasil e outros países do mundo têm passando, tá? Pelo menos 41 milhões de crianças menores de 5 anos apresentam sobrepeso ou obesidade, né? Classificação do excesso de peso, que vai junto tanto o sobrepeso como a obesidade. E dessas crianças, a maioria vivem em países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. E, além disso, a obesidade ela é uma grave ameaça para a saúde, tanto da criança como do adulto. Se a gente pensa nos malefícios da obesidade para um adulto, imagina quando a gente pensa nessa exposição à obesidade ao longo dos anos, né? Aumentando a chance dessas crianças terem doenças metabólicas, cardiovasculares, doenças pulmonares, doenças ortopédicas importantes, tá? Aumentando o risco de traumas por queda, doenças traumatológicas, né? Doenças psicológicas e algumas formas de câncer que podem se agravar na fase adulta, tá? Então, essa exposição à obesidade, quanto maior o tempo, a duração da exposição à obesidade na criança, pior e maiores são os riscos para a saúde dela e de toda a família, né? As estatísticas são ainda piores quando consideramos aquelas crianças que ainda não são obesas, mas crescem em ambiente obesogênico. Ou seja, isso aqui são dados que foram lançados, não são tão atuais, mas foram lançados na Lancet, mostrando que com a criança, ela já vive num ambiente obesogênico, ela é obesa, mas existem aquelas crianças que vivem numa família, num ambiente em que a alimentação não é adequada, o estilo de vida
é muito sedentário, a criança gasta muita hora, muito tempo sentada em frente à televisão ou videogame. Essas consequências, elas são terríveis para a criança, tá? Que é considerado, essas características são as características que nós temos que olhar dentro das nossas casas e dos nossos pacientes para averiguar se essa criança ela está exposta a um ambiente obesogênico. E aí, quando a gente olha para a epidemiologia, né? Pensando nos dados nacionais, nível Brasil, o último Atlas de Obesidade Infantil do Brasil, que foi publicado em 2019 pela Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Associação Brasileira de Obesidade, eles demonstram que 3 a cada 10 crianças de 5 a 9 anos, então da idade escolar, né, estão acima do peso no país. E esse Atlas Mundial da Obesidade e também a OMS, a Organização Mundial de Saúde, então querendo dizer que não é apenas uma particularidade do Brasil, mas é uma epidemia global, né? E que o Brasil estará na 5ª posição, se nada for feito, se nós, graças a Deus, nós estamos vendo uma preocupação global, brasileira mesmo, nas escolas, até nas universidades, nos profissionais de saúde, nas famílias, para mudar essa realidade brasileira, né? Mas o Brasil estaria em 5º lugar na posição de países com maior número de crianças e adolescentes com obesidade em 2030, aumentando muito os gastos de saúde pública, tá? Tanto direto como indireto. Apenas 2% de chances de reverter essa situação se nada for feito. Então, eu não achei nenhum estudo mais recente que falasse, avaliasse se a gente já teve algum impacto nessa estimativa. Então, não tem, porque é um período muito curto, né? Mas eu espero que a gente consiga melhorar os dados. Isso aqui são os dados, né, também do Atlas de Obesidade Infantil no Brasil. Das crianças de 5 a 9 anos, 29,3% têm excesso de peso. 200 mil crianças com obesidade grave. E 670,9 mil crianças com sobrepeso. É uma prevalência muito grande, muito alta mesmo. Ainda mais quando a gente pensa que essa obesidade ela acaba perdurando durante toda a vida da criança. E todo o impacto que tem na saúde, né, da criança. E aí, quando eles avaliaram a questão do hábito alimentar dessas crianças, foi observado que como a criança fica muito tempo na escola, foi avaliada a alimentação escolar. E aí, apesar de 73% dessas crianças relatarem consumir frutas, esse consumo ele era esporádico, ele não era diário, não era 3 porções por dia, 5 porções contando frutas e legumes por dia, conforme recomendado, né? E apenas 62% consumiram verduras e legumes. E 63% das crianças tinham o hábito de realizar as refeições assistindo à televisão, frente à televisão. 68% apresentaram consumo de bebidas adoçadas, principalmente refrigerantes e sucos industrializados, aqueles refrescos, né, que eles falam de saquinho, ou o próprio néctar de fruta, que é aquele de caixinha, que muitos pais acham que é suco e não é, né? Também foi 52% das crianças, né, nesse último estudo relataram o consumo de macarrão instantâneo, salgadinho de pacote, aquela batata frita, entre outros, salgadinho à base de queijo, né? Que na verdade é muito mais corante que é adicionado, né, nesses salgadinhos, e biscoito de pacote. Biscoitos salgados, mudou um pouco o perfil, porque na última pesquisa os biscoitos recheados apareciam em maior prevalência, maior porcentagem nas lancheiras, e 62% consumiram biscoito recheado, doces, pirulitos e guloseimas, né? E aí, esse último estudo, esse é um outro estudo que foi realizado em 2017, e então ele mostrou a porcentagem do que era composto a lancheira escolar. Mostrou que a maioria das crianças que iam para a escola no período matutino, elas tinham um perfil um pouco melhor, 40,3% elas eram acostumadas a levar frutas em geral,
33,3% biscoitos em geral, doce, sem recheio, né? Que era o mais consumido. 22,3% iogurtes em geral, sem diferenciação quanto ao tipo. Por exemplo, se era uma bebida láctea ou se era iogurtes adicionados de açúcar, ou se era iogurte natural, eles não diferenciaram isso nessa pesquisa. Cerca de 6% consumiram balas e ou pirulitos, ao contrário do período vespertino, que esse consumo foi muito maior. Por exemplo, 20,5% para o grupo das balas e pirulitos, 17,8% para o grupo dos sorvetes, que no período matutino ele não foi muito presente, e sobremesa lácteas, que seriam tipo Danette, né? E esses outros que não são considerados iogurte, tá? E 16,8% para o grupo de chocolate. Então, historicamente, os lanches no período vespertino, ele tem a característica de ser mais rico em gorduras e em açúcar, e esse perfil não tem mudado muito. E isso aqui foi também um estudo feito apenas em escolas privadas, em 2016, só para mostrar que esse perfil, ele não muda muito, ele é, vamos dizer assim, uma lancheira que não seria tão adequada, ele não muda tanto conforme a renda, né? Porque muitos estudos foram realizados em relação à renda. A obesidade, ela tem um fator de risco relacionado à renda, porém, em relação à conformação da lancheira escolar, não tem tanta diferença das escolas públicas comparando com a privada. Né? Então, 76% levaram sucos artificiais, 72% cereais, mais cereais à base de açúcar, tá? Frutas e suco, mais ou menos 35%. E teve uma diferença importante que no grupo das escolas privadas teve um menor, bem baixa mesmo, a representatividade das verduras e legumes, e foi um pouquinho maior no grupo de escolas privadas. Mas todos os grupos apresentaram lanches, na maioria com uma elevada quantidade de sal, sódio, né, no caso, açúcares e gorduras, sendo principalmente gorduras saturadas e gordura trans, tá? Com uma baixa qualidade nutricional, quando a gente olha não só a questão dos macronutrientes, mas a questão dos micronutrientes também, que são essenciais para um bom aprendizado da criança em idade escolar. Apesar da Sociedade Brasileira de Pediatria, que esse estudo foi de Mello 2016, ele está representado no Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi publicado em 2019, em relação à merenda escolar, tá? Não encontraram excesso de calorias, considerando o valor energético total recomendado para criança em idade escolar. Mas a qualidade desse lanche ele não era adequado. Então, aqui a gente tem que pensar, então, quais são as vantagens de eu, como pai, pensar em como elaborar a lancheira do meu filho, né? Então, eu consegui enumerar aqui algumas que eu acho mais importantes, são simples da gente pensar e colocar na ponta do lápis, né? Quando a gente consegue elaborar, por exemplo, um cardápio para criança que seja adequado na minha realidade da minha família, eu consigo replicar esse lanche para toda a família. Então, para o filho mais velho, para o filho mais novo, para a mãe, para o pai, toda a família pode consumir o mesmo lanche. Então, tornando essa alimentação mais prática, tá? Porque o que acontece? Muitas famílias preferem comprar um lanche da escola porque não precisa perder tempo organizando, mas se a gente fizer um planejamento, uma organização, acaba se tornando mais prático, porque todo mundo pode sair com o mesmo lanche. A gente também pode, dependendo da idade da criança, determinar, inclusive ser uma janela de ensinamento para a criança, para ela ser responsável pelo próprio lanche, guiado pelo adulto, claro, porque se ela for fazer as próprias escolhas, ela pode não escolher da forma mais adequada, né? Menor custo, então a maioria dos estudos demonstram que a lunchbox feita em casa, ela tem um menor custo, melhor qualidade, tá? Se você tem uma lancheira feita em casa, você consegue planejar melhor, então o que a criança vai levar, a exposição dela, então eu posso fazer um dia livre para um alimento que a criança goste muito,
eu posso decorar, eu posso tornar essa refeição mais atrativa para a criança. É uma forma de cuidado, né? Também eu posso colocar alguns recadinhos para minha filha, para o meu filho, de acordo com a necessidade de cada um, né? E também de acordo com a dinâmica familiar. Aumenta as chances desse lanche, dessa criança estar inserida na alimentação da família, sendo ela adequada à realidade da família e aos aspectos culturais dessa família. E também facilita o exemplo e para as outras refeições também serem mais, vamos dizer assim, ter menos batalhas nas outras refeições, que a criança entenda que aquela família inteira participa de todas as refeições juntas, inclusive o lanche. E que a criança possa ver na mãe e no pai, no momento das refeições juntos, né? Toda a família junto, um exemplo. É importante, quando a gente pensa na lancheira escolar, ter alguns cuidados. Primeiro, preciso separar o lanche dos demais materiais escolares, então é importante. Antigamente a gente via muito, né? A criança levava só numa sacolinha dentro da própria mochila. Mas hoje a gente vê a questão da qualidade, da importância higiênico-sanitária, né? Do risco de contaminação alimentar e até para o próprio material escolar também, corre o risco de derramar e sujar, né? Todo o material da criança, então é necessário que se separe, coloque numa bolsa específica, tá? É muito importante, quando a gente for comprar uma lancheira, pensar numa lancheira de fácil higienização e que essa lancheira seja térmica. Quanto mais isolante ela for, melhor, tá? Principalmente pensando no nível do Brasil, porque a nossa temperatura, né, ela externa do ambiente, ela é elevada. Então, essa temperatura, ela facilita a multiplicação bacteriana. E a criança, desde que ela chega na escola, no trajeto para a escola, chegou na escola até o horário que ela vai consumir esse lanche, é muito tempo. Então, a gente precisa pensar em lancheiras que sejam de fácil higienização e principalmente que tenham um adequado isolamento térmico, tá? Precisamos pensar em separar adequadamente os alimentos. Por exemplo, vou fazer um sanduíche natural, vou enrolar esse sanduíche natural no papel alumínio ou no papel filme, depois passar no guardanapo, ou colocar naquele saco tipo Ziploc, que é aqueles que fecham, em potinhos separados. Então, é importante, tanto para a questão sanitária, como também o risco de contaminação entre um alimento e outro, como também para garantir o valor biológico dessa fruta. Por exemplo, se eu pico uma maçã e deixo ela... Uma maçã é um dos alimentos que a gente recomenda que não seja picado pela alteração da coloração e a criança pode não aceitar. Sempre que a fruta possa ser mandada inteira, é melhor, né? Mas aí, se além da questão da contaminação, eu tenho o risco da alteração do sabor. Então, tudo que for possível mandar separado, por exemplo, eu vou levar, a minha filha gosta de iogurte, vou enviar um iogurte natural com uma granola, eu não vou misturar, vou levar em potinho separado e a criança vai misturar no momento de consumir, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com os potes também, que eles fechem bem, sejam de fácil fechamento para a criança, conseguir fechar sozinho também, e de fácil higienização. Outro papel importante dos pais é ensinar autonomia para a criança conseguir misturar, adicionar os alimentos no momento de comer, naquele momento, então é importante também, e para manter as características de sabor. Higienizar corretamente os alimentos que vão para o lanche escolar. Isso é importante no planejamento. Eu sempre oriento os pacientes que procuram tentar fazer no final de semana, separar um tempo para higienizar todas as frutas, os legumes, as verduras, de uma vez só, que facilita, né? Tanto o tempo como a organização e planejamento da refeição. E aproveitar esse momento também para já pensar durante a semana quais lanches vão ser enviados. E esse pode ser um momento que a criança pode ajudar também, tá? E aqui, quando a gente fala da higienização, é muito importante a gente pensar não só lavar com água e sabão. Então, a gente tem que pensar na higienização daqueles alimentos que são necessários, a higienização com hipoclorito, tá? Outras dicas de higienização e conservação. Quando a gente pensa na questão do tempo, do transporte,
Uma opção é congelar sucos e iogurtes e mandar congelado para a escola, tá? A utilização da lancheira térmica com bom isolamento. Preferir sempre as garrafinhas térmicas. A gente só tem que tomar cuidado porque, em vez da questão da higienização, as garrafas, elas têm muita facilidade de de criar bolor e fungo. Então, sempre tem que ficar de olho. Então, a vida útil, geralmente, delas não é muito longa. Então, sempre higienização correta. Às vezes, é necessário colocar de molho no hipoclorito também, tá? As garrafas térmicas, assim como os potes e a própria lancheira. Sempre que possível, prefira mandar as frutas e legumes inteiros ou em potinhos térmicos separados, tá? É ideal que o pai ou a mãe ou a própria criança retire a lancheira logo que a criança chegue da escola, não deixar a lancheira dentro da escola, porque é muito fácil ela pegar odor e ter contaminação também, tá? A limpeza da lancheira ela tem que ser diária, logo após a volta da escola, com álcool, preferencialmente, papel toalha e álcool. Água e sabão sempre que necessário, tá? Então, assim, aqui em casa, geralmente, todos os dias, com álcool, e uma vez na semana, geralmente, com água e sabão. Isso depende muito da idade da criança, se a criança manipula muito o alimento, e quanto mais natural essa alimentação, mais tendência tem a sujar essa lancheira. Sempre verificar a lancheira, higienizar o box e os recipientes, tomar cuidado com odores, porque às vezes a gente, alguns pais, é o comum, eles não separam os potinhos para o lanche escolar, reutilizam. E às vezes tem algumas crianças que são mais seletivas, que têm mais dificuldade, que experimentar outros sabores, geralmente, elas acabam rejeitando aquele alimento por causa do odor. Porque, por exemplo, uma coisa que já aconteceu comigo, já mandei lanche para minha filha num potinho que eu tinha colocado, não eu, mas outra pessoa tinha colocado cebola, apesar desse potinho ser para ela, usaram para colocar cebola. Ela não comeu. E ela falou, mamãe, eu não consegui comer. Eu abri e estava fedendo cebola, eu não consegui comer. E voltou um lanche. E nesse dia ela praticamente não comeu. Então, sempre tomar cuidado, tá? Então, por isso que o ideal é separar e sempre higienizar da forma mais correta possível. Sempre quando for guardar, tentar guardar, não guardar fechado o potinho, deixar ele aberto, tá? Muito importante, gente. Quando a gente manda a lancheira da criança para a escola, a gente faz essa verificação, faz a limpeza, a gente não pode reutilizar um lanche que não foi consumido, tá? Esse lanche ele deve ser descartado, ele não deve ser utilizado. A não ser assim, por exemplo, uma fruta que não foi mexida. Eu posso higienizar novamente essa fruta e oferecer em outra refeição, mas de maneira geral, o lanche ele não deve ser reutilizado para a criança. Uma lancheira saudável é importante, pois pode ajudar na concentração e desempenho, como eu falei rapidamente a uns slides anteriores. Tanto na memória atual, como na memória a longo prazo, como no desenvolvimento de força de trabalho no futuro, né? Pensando em nível de saúde pública e do país, né? Além disso, contribui para o crescimento adequado e saudável da criança, tá? Informação de bons hábitos alimentares. Uma lancheira saudável, ela é uma parte muito importante para a formação de hábitos alimentares. Gente, quando a criança vai para a escola, ela começa muito com a comparação. E aí tem tanto o lado ruim como o lado bom, porque ela pode se comparar, poxa, eu levo coisa saudável e meus amigos não. E aí a gente, como pai, tem que fazer um trabalho de formiguinha. Mas também acontece muito da criança que leva um alimento saudável ser um ponto positivo de espelho para outras crianças que não comem bem, tá? Ela ajuda na formação dos bons hábitos alimentares de outras crianças. E porque existe essa comparação com os pares, as lancheiras dos amiguinhos, né? E, por outro lado, tem lado muito a questão de, tipo assim, meu filho leva lanche saudável, mas os outros não, e ela quer comer o lanche do outro criança. Então, isso vai da questão do processo de educação nutricional dentro de casa e a questão da gente ceder um pouco também. Por isso que um dia é liberado de levar uma coisa diferente, né? Que a criança pede, geralmente a gente orienta os pais a conversar com a criança para ver o que ela deseja levar naquele dia, tá bom? Sempre à base do diálogo. Agora as escolas elas geralmente estão
mandando orientações para os familiares, para não levar doce, guloseimas, etc. Mas, infelizmente, nem todos os pais seguem essa regra, né? E, infelizmente, a comparação com os pais, muitas vezes, ela é feita pelo lado negativo e não positivo. Então, a gente tem que trabalhar dentro de casa, reforçando a importância de uma lancheira saudável para os nossos filhos, né? E a lancheira saudável é muito importante para a formação dos hábitos alimentares também, no processo de educação alimentar, mas também reforçando para os filhos de maneira positiva que cuidar da lancheira desse filho é uma forma de cuidar dele, é uma forma de afeto, uma forma de amor. E muitas vezes, eu como nutricionista da área materno-infantil, com acompanhamento de pacientes a longo prazo, ouvi crianças falando, eu percebi que a minha mãe, para ela, cozinhar para mim ela fazer um alimento para mim, um bolo para mim, um bolo diferente, um bolo que eu gosto, é uma forma dela cuidar de mim. Então, eu fui vendo ao longo do tempo, com a minha experiência profissional, que a criança, ela entende isso como um afeto. Então, quando o pai e a mãe fazem, constroem uma lancheira junto, como faz um bolo que a criança gosta dentro de casa, isso para a criança é visto como uma forma de afeto. E aí, quando a gente fala, mas doutora, o que eu coloco na lancheira do meu filho? Então, falando assim de uma maneira bem geral, nós sempre temos que colocar, independente do horário que a criança estuda, alimentos dos 3 grupos alimentares, que a gente chama de construtores, que são principalmente as proteínas, que aí a gente tem os exemplos dos queijos, as leguminosas, para quem é vegetariano, lácteos, né? E também castanhas nas escolas que permitem, né, o uso de castanhas e oleaginosas, que são os alimentos que nós consideramos construtores, os alimentos reguladores, que são as frutas, os legumes e as verduras, e os alimentos energéticos, que são considerados os carboidratos, os cereais, milho, pão, cuscuz, tapioca, bolo, enfim. E nós não podemos esquecer da água, que também é considerado alimento não, do grupo dos alimentos reguladores, porque a água é muito importante para regular o metabolismo da criança. E sem a água, a gente sabe, a criança fica muito tempo na escola, então é importante que a gente tenha esse cuidado de limpar a água. E muitos pais perguntam, eu mando o suco, eu posso substituir? Não. A água, ela não é substituída pelo suco. É importante, se você quer mandar o suco, é importante que você mande o suco natural, sempre que possível, e que você também envie a água, bom? Para ela se hidratar durante o período letivo. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui dos alimentos energéticos que podem ser incluídos dentro da lancheira infantil. São os alimentos energéticos, são mais do grupo dos carboidratos e as oleaginosas. Por exemplo, pães caseiros, pão sírio, pão folha, torradas, tapioca, cuscuz, milho assado, pipoca simples sem óleo, batata assada, batata doce, batata chips feita em casa, né? Inhame, aveia, diferentes receitas feitas à base de aveia, granola feita em casa, bolo de banana com uva passa, bolo de aveia, cookies feitos com aveia dentro de casa, cookies caseiros, bolachas, sempre bolachas. A gente, não é que eu sou contra bolacha, mas sempre tomar cuidado com a lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes, melhor. Quanto mais nomes tem que a gente não conhece, pior é esse alimento, tá? Então, acidulantes, corantes, etc e tal. E sempre a lista de ingredientes sempre vem do alimento que tem em maior quantidade para o que tem em menor quantidade. Biscoito de arroz, tá escrito errado, gente, esse não teve, mas corretor. Bolo simples, por exemplo, bolo de fubá, bolo de milho, bolo de maçã, bolo de banana, bolo de cenoura. Sempre preferir aquelas opções com menos açúcar, sem caldas, tá? Panqueca que pode ser feita com, por exemplo, uso de aveia, né? Tortas feitas em casa, salgados com massa integral, feitos à base de aveia. Aí a gente só tem que tomar cuidado com os recheios que são adicionados, né? Porque muitas vezes são adicionados recheios como muito embutidos. Mix de castanha, quando é permitido pela escola, que podem ser feitos com ou sem fruta desidratada, né? Para crianças que não são alérgicas, quando a escola tem uma política que permite, né?
Tomar muito cuidado com a questão dos alimentos das cantinas, apesar das cantinas elas terem mudado seu perfil consideravelmente, nós ainda vemos muitos alimentos fritos, com embutidos. Uma boa opção que eu vejo muito, que a maioria das cantinas tem, são esfirra e pão de queijo, que são boas opções, e às vezes alguns salgados assados, e algumas cantinas também têm a opção de salada de fruta e sucos naturais, seriam as melhores opções para a criança comprar naquele dia que não foi possível fazer uma lancheira em casa, planejar. E aí, quando a gente fala dos alimentos reguladores, né, nós pensamos principalmente nas frutas, nas verduras e legumes, a água também, e a gente pode colocar suco natural, suco de polpa, pode colocar ele congelado na lancheira térmica para até o momento do consumo ele já está descongelado. Suco concentrado, aqueles tipo magari, caju, uva, eu acho que também tem, acerola, enfim. Água de coco, uma excelente opção. Água saborizada quando a criança aceita. Chá gelado que pode ser feito. Muito cuidado com o excesso de cafeína, então tem que tomar cuidado com chá mate, chá preto, porque tem muita cafeína. Pode deixar a criança mais irritada, diminuir o nível de atenção durante o período da aula, tá? Sempre preferir as frutas da estação. Então, assim, eu não preciso mandar todos os dias uma fruta diferente. Não é isso, eu vou mandar uma fruta que eu sei que minha criança vai consumir, que ela tem o hábito de consumir, que a minha família tem o hábito de consumir e que tá tendo naquele momento, que é a fruta da estação, que é mais em conta, para essa lancheira não se tornar um peso, não ficar muito cara para a família também, tá? Aproveitar promoções, desde que aquela fruta esteja boa, né? Muitas crianças gostam muito do tomate baby, cenoura, pepino baby. Algumas vezes a gente orienta aos pais como fazer alguns enfeites na própria lancheira, tá? E muitas vezes essa alternativa não é que você é obrigada, que eles geralmente são um pouco mais caros, né? Tomate baby, cenoura baby, pepino baby, geralmente eles são mais caros, mas é uma opção para aquelas crianças que têm uma dificuldade. E com esses babies eles podem aceitar melhor, que é uma opção para aumentar a aceitabilidade. Uma opção é incluir as verduras e legumes nos sucos também, para enviar para a escola. Por exemplo, suco de laranja com acerola, com couve. Suco de couve, gengibre e abacaxi, beterraba com laranja, muitas crianças têm uma boa aceitação. Verduras e legumes nos recheios de tortas e sanduíches, também é uma boa opção para colocar esses alimentos no lanche escolar. Ok? Os alimentos do grupo dos construtores, né, que são principalmente leite, queijos e ovos, aí a gente pode pensar no envio de queijos magros, por exemplo, queijo branco, mussarela, ricota, pasta de ricota, queijo cottage, mussarela de búfala. Quando eu faço muito aqui para as meninas, eu faço um espetinho, pego um palitinho, com um tomatinho, uma mussarela de búfala, que elas adoram. Às vezes, para minha maior, que adora cenoura, eu faço um pedacinho de cenoura, um pedacinho de tomate, um pedacinho de pepino, um pedacinho de mussarela de búfala ou mussarela normal. Então, isso vai de acordo com a sua criatividade, e às vezes ela até adora ajudar a fazer junto comigo. Requeijão, uma bolachinha de sal, um biscoito de arroz com requeijão, iogurte, adicionar frutas picadas, congeladas, frutas frescas, granola, aveia, sempre tomando aquele cuidado de deixar separado para não amolecer e a criança diminuir a aceitação. Leite fermentado, vitamina de fruta, achocolatado, quando for o caso, quando a criança tiver o hábito, sempre dando preferência para achocolatado feito em casa, não comprar o de caixinha, porque muitos pais não leem a lista de ingredientes dos achocolatados que nós temos no mercado hoje. Infelizmente, o que menos tem ali é cacau em pó e leite, tá? Então tem muitas outras coisas, muito açúcar, muita gordura saturada, tá bom? Petit suite caseiro, que seria o conhecido Danone, mas feito em casa, porque o Danoninho que nós temos no mercado tem muito açúcar também, muita gordura, não é indicado, tá bom? Ovo cozido, omelete, ovo mexido, ovinho de codorna, que as crianças têm uma ótima aceitação. Carne moída e frango desfiado, que pode ser colocado em sanduíches, tá?
Aqui em casa eu já mandei e teve uma ótima aceitação, macarrão com carne moída. Antigamente a gente via muito nas lancheiras, eu levei muito, mas hoje em dia não é comum, mas pode ser utilizado. O atum também pode ser utilizado como alimento construtor, tá? Então, aqui assim, só tomar muito cuidado com a questão de como é o atum, né? Se o atum ele for adicionado de sal, a gente tem que tomar cuidado, porque querendo ou não, a gente tem que ter precaução com a quantidade de sódio que a criança vai consumir. Tem as opções também para aquelas crianças que são vegetarianas, né? Feijões, soja, lentilha, vagem, quinoa, grão de bico, tofu, tofu ou pastas que são feitas à base de tofu, ricota, cottage, leites veganos, por exemplo, leite de amêndoas, leite de castanhas, que podem ser utilizados no dia a dia da lancheira da criança que a família ou a própria criança não pode, ou eles optaram por não comer proteínas de origem animal. O que deve ser evitado, infelizmente, é o que a gente mais vê nas lancheiras. Refeições artificiais, refrigerantes. Graças a Deus, algumas escolas já até proibiram a venda de refrigerantes na escola e também da criança levar para a escola. Salgadinhos e batatinhas fritas, chips de pacote, salgadinhos de pacote, embutidos. Então, salgadinhos feitos à base de salsicha, cachorro quente, à base de apresentados, presunto. Erroneamente as pessoas substituem muito o peito de peru, apresentado, o presunto, o salame, por peito de peru, achando que é uma opção saudável, mas assim, não é, tem muito sódio adicionado, tá bom? Claro que se a gente for comparar de maneira geral a qualidade, assim, o perfil nutricional, o peito de peru ele é melhor, mas ele também não é recomendado para utilizar, para a gente colocar como hábito numa lancheira escolar, tá? Que infelizmente algumas pessoas acham que mas não é. Salgados fritos e à base de embutidos, pizzas também são muito utilizadas. A gente tem opções de fazer pizza em casa, utilizando queijo, a massa de tomate feita em casa, o tomate, se a criança aceitar a rúcula, ou somente a massa da pizza com aveia, por exemplo, um molho de tomate por cima e o queijinho é uma opção, tá? Mas evitar o salame, o presunto, uso esporádico, não estou falando para nunca usar, mas pode ser usado esporadicamente. Bolachas recheadas, que infelizmente é muito frequente, deve ser evitado. O pãozinho bisnaguinha, a gente pode fazer na nossa própria casa o pão pequenininho, no formato parecido com o pão, aqueles pequenininhos, mas infelizmente aqueles pães que são compros, que a gente tem longa duração, que é o tipo bisnaguinha, eles têm muita gordura adicionada, né, muito não edulcorante, acidulantes, então não fazem bem para a saúde da criança. Bolos industrializados, melhor a gente mandar bolo feito em casa, tá? Com recheios, com coberturas, bombons, pirulitos. Gente, eu acho que devia ser um alimento proibido nas escolas, pirulitos, porque é muito perigoso. A criança, ela não faz a refeição sozinha. As crianças, a maioria, elas correm com o pirulito na boca, é muito perigoso. O risco de acidente, tanto com o palito do pirulito, como a bala do pirulito soltar na boca da criança e a criança ser engasgada. Eu trabalhei durante um tempo num pronto-socorro pediátrico e já vi muitos acidentes feios acontecerem com pirulito, tá? Balas e doces em geral. Sobremesas lácteas à base de chocolate e aqueles tipo iogurte, que a gente acha que é iogurte, mas não é. Por exemplo, donete, né? Sobremesa moca, funk, aquele iogurte tem uma calda de morango, as crianças gostam muito, mas também tem uma grande quantidade de açúcar, corante e gordura também. Então, vou dar alguns exemplos aqui de combinações que não saem cara, que são fáceis e que é comum a gente ver nas famílias, o hábito de consumo nas famílias brasileiras. Por exemplo, uma maçã com milho cozido e um ovo cozido, temperar esse ovinho ou mandar o tempero à parte para a criança temperar no momento que ela for consumir. Tomate cereja, um pãozinho caseiro com requeijão, não precisa mais do que isso.
goiaba com um biscoito de arroz e um queijo cottage temperadinho. A criança pode pegar e misturar esse queijo cottage na hora, temperado junto na bolacha. Banana com aveia, mais um iogurte natural, que pode ser manipulado pela própria criança na hora do consumo. Cenoura baby, mais um pão sírio, uma pasta de grão de bico, ou algum outro tipo de patê feito em casa, ou uma ricota ou uma mussarela. Tanto a pasta de grão de bico, o patê variado, ricota e mussarela são todos do mesmo grupo, podem ser substituídos. Outro exemplo de fruta, mamão, mais um iogurte natural, mais uma granola, apesar de que algumas crianças têm um pouco de dificuldade de aceitar o mamão quando ele vai para a escola por causa do cheiro. Algumas crianças reclamam um pouco, fica no potinho o cheiro. Então a gente conhece nosso filho, né? Então, se é hábito dele ou não consumir mamão e se ele não vai se atentar, né, ao cheiro e essa alteração. Pepino baby, folhas verdes, mais um pãozinho integral, mais um queijo mussarela ou um atum. Panqueca de aveia com recheio de banana, morango, castanhas. E aqui a gente pode até misturar com um chocolate meio amargo no dia que for para a criança consumir um doce. Resumindo, né, essa aula. Lembre-se de que o lanche é uma pequena refeição. Então, ela é uma pequena refeição e não é porque ela é uma pequena refeição que ela não é importante. O lanche que ele é feito na escola, ele precisa ter calorias adequadas, porque não só as calorias são importantes, mas se a criança fica muito tempo sem alimentar, ela, em questão de energia, ela pode diminuir a sua atenção, mas em questão de nutrientes, os nutrientes vão ajudar na memória a longo prazo. E deve refletir os hábitos alimentares da família. Ao mesmo tempo, quando a criança vai para iniciar a idade escolar, é um momento muito importante para a família refletir como está o hábito de toda a família. Então, se não está errado, se não está adequado, toda a família deve rever, né, essa questão. E não o contrário, não a criança não levar um lanche adequado e isso continuar como se fosse correto. Não é assim, né? Toda a família tem que rever isso como uma estratégia de educação nutricional. Priorize alimentos em natura e minimamente processados, sempre essa é a regra, tá? Pense, quanto mais natural for a lancheira, melhor é. Assim como a nossa alimentação, a regra é sempre essa. Sempre procurar variar a oferta, então dentro de uma semana, variar, por exemplo, não é que eu vou mandar uma fruta diferente todos os dias, se eu não tenho uma fruta diferente, eu vou mandar todo dia a mesma fruta, mas eu posso preparar essa fruta de maneira diferente para enviar para a criança, ou fazer uma preparação à base dessa fruta, por exemplo, né? Utilize lancheiras e potes térmicos, sempre pensar nisso, tá? Pela questão da temperatura, pela questão do risco microbiológico, da criança ter uma diarreia por conta disso, aí ela vai ficar vários dias sem ir para a escola, se a contaminação for muito séria, bom? Não se esqueça da água, cuidado com os refrescos, sempre se for mandar, faça um suco em casa, um suco à base de polpa ou da própria fruta, tá bom? Sempre opte por frutas da estação, que são mais baratas. Acrescente uma fonte de proteína, que são do grupo dos construtores, como eu falei, e diversifique as formas de energia, né? Os cereais, o milho cozido, por exemplo, o pão, e conforme a aceitação da criança também, tortas. Além disso, não misture os alimentos. Por exemplo, igual eu falei na questão da importância de isolar os alimentos. Por exemplo, se eu faço um sanduíche, eu vou ter que separar esse sanduíche da fruta. Então, eu vou fechar ele adequadamente, porque tem risco de contaminação. Por exemplo, eu mandei um sanduíche e uma banana. A banana, ela não precisa ser higienizada, né? E ela vai ser retirada para ser consumida. E se ela está em contato com o sanduíche, se ele não tem uma proteção, eu posso ter uma contaminação e essa criança tem uma diarreia e vai ficar um tempo sem ir para a escola por conta disso, né? E fora todo o transtorno que é para a família, para a saúde dessa criança, né? Cuidado com o tamanho das porções também. Então, às vezes, a família fala, mas eu mando essas coisas, meu filho não come nada. Mas a gente tem que pensar, se eu tô mandando um pão inteiro e ele não come, primeiro tem que pensar como ele é em casa. Sempre na escola, a criança tem tendência a comer um pouco menos. É importante que a gente insista para que ele coma, mas ele vai comer um pouco menos porque ele quer brincar,
né? Geralmente o lanche é ali na hora do intervalo, então geralmente eles comem mais rápido para poder brincar, e isso pode diminuir a aceitação do consumo da criança. Por outro lado, às vezes você manda um lanche, ela volta com a lancheira vazia, pode ser que ele ainda fique com fome. Então é importante conversar com a criança em relação à quantidade e não mandar tanta coisa para você pensar, a sua expectativa ser que ele vai comer tudo e às vezes não vai, tá? Sempre enviar alimentos dos 3 grupos alimentares: construtores, reguladores e energéticos, né? Como a gente conversou. Evitar a monotonia alimentar, que pode reduzir a aceitação da criança. Procure variar os alimentos e investir em um visual atraente, principalmente para aquelas crianças que são mais seletivas, tá bom? Cada pai sabe o perfil de cada criança, mas muitas vezes a criança ela precisa comer primeiro com os olhos. Eu tenho 2 filhas, eu sei completamente o que uma precisa, a outra não. Uma precisa muito comer com os olhos primeiro, a outra não, a outra já come rapidamente e pronto. Então, os pais sabem avaliar melhor do que o profissional que está assistindo nessa orientação. A lancheira bem elaborada é uma oportunidade de estimular o consumo de alimentos saudáveis, como eu já falei. E muito cuidado com a intoxicação alimentar. Nós temos que ter os devidos cuidados na higienização e armazenamento desse alimento, tanto em casa como na escola. Então, tem que ter uma lancheira adequada e tem que me preocupar como esse alimento é higienizado na minha geladeira, na minha casa, e como eu faço a higienização, tá? Então, armazenamento, higienização e transporte desse alimento para evitar que a criança tenha algum tipo de contaminação. Essas aqui são as principais referências que eu utilizei para elaborar essa aula, mas a maioria foi mais da minha prática profissional e também da prática como mãe. E me coloco à disposição para qualquer dúvida. Obrigada.